eu particularmente, quando eu vi, eu falei, caraca, é verdade. Gineco? Eu sou mulher, eu sei o quanto o ciclo menstrual, assim, me impacta e nunca parei pra pensar que essa é uma grande realidade Pras para as meninas. meninas, atletas, né? A Fabiola Molina foi uma nadadora olímpica. Ela tem uma marca de maiô super legal, super boa. Aí a gente lançou um maiô com forro menstrual. Exatamente porque as meninas às vezes paravam de fazer esporte aquático por causa da menstruação, por não saber lidar com ela e tal. E aí às vezes é isso, as mães não sabem, por exemplo, que as meninas, mesmo sem terem relação sexual, elas podem usar um absorvente interno. Está no ar e hoje tem Pai de Atleta, um assunto que me lembrou uma história com o Bernardinho, técnico do vôlei. Uma vez nós participamos de um bate-papo e ele contou a história de quando ele assumiu pela primeira vez um time feminino. Se eu não me engano foi na Itália e a estrela do time não foi treinar no dia de apresentação do Bernardinho. E ele ficou muito bravo, vai chamar, não tem essa, é estrela do time, mas tem que treinar. Eu disse, não dá porque ela tá com cólica. Assim, não interessa, vá buscar. Ele não consegue levantar da cama. E que naquele momento ele falou assim, opa, estou entrando num mundo desconhecido. E que começou a ficar maluco, pensando que, e aí, e se todas as meninas ficarem com cólicas no mesmo dia, num dia de jogo importante, o que eu faço? E que naquele momento eu falei assim, eu preciso entender esse assunto. E que ele foi estudar ciclo menstrual, estudar esse mundo feminino, esse mundo das mulheres que os homens, não falo em nome de todos, mas eu aposto que a maioria, que os homens desconhecem, que os homens sabem muito pouco. E isso não é um motivo de orgulho, não. Eu me envergonho disso, de não saber tanto. Por isso é tão importante trazer esse assunto aqui, Pai de Atleta. E quem pode falar sobre isso? Quem? Laura De Michele. Quem pode falar sobre esse tema é ela, doutora Tatiana Parmigiano. O Pai de Atleta é apresentado por César Augusto e por mim, Laura De Michele. Quem pode falar sobre isso? Quem? Laura De Michele. Não, muito legal, né? Assim, acho que ele coloca vários pontos, né? Trabalhar com homens não é igual trabalhar com mulheres, né? Então, assim, se você quer trabalhar com mulheres, vamos entender o mundo delas, né? E não é esse mundo mimimi, não é que você precisa... Não, a gente está falando de coisa séria, a gente está falando de um corpo que é diferente. A gente está falando de anos e anos que só se estudavam homens e, vamos passar para as mulheres, né? E hoje não tem mais espaço para a gente não falar de ciclo menstrual, né? Assim, porque é a grande particularidade, a grande diferença. E aí você vê que quando o cara é grande, entendeu? Assim, entende, né? Eu ia falar o seu desconhecimento, né? A ignorância, no bom sentido de não saber o assunto e vai estudar, Pera né? lá, deixa eu estudar ciclo menstrual. Entendeu? Você não quer trabalhar com mulher? Então tá no nosso pacote, né? Assim, então acho que é isso, por isso que é o Resume Bernardinho, bastante. entendeu? E aí tem várias particularidades do jeito que você fala, do jeito que reage, e todos eles, né, assim, então não são muitos os técnicos que se interessam, mas todos os que se interessaram, no fim, viram, assim, que faz muita diferença, entendeu? Assim, que eles ganham tempo, que eles ganham performance, que eles ganham vínculo, entendeu? É isso, muito legal, muito legal. Qual que é a principal queixa das suas pacientes, em geral, assim? Você consegue elencar uma? Depende da idade, né? Então vamos lá, você pega uma menina novinha, ela quer entender de certa forma, tem aquela quando é a última a menstruar, ela fica feliz que ela menstruou. Quando ela é a primeira, ela não gosta, né? Então às vezes que é isso, né? E aí quando você pega, você desenha, você explica, né, que faz parte, que isso significa que se ela quiser um dia ser mãe, é para isso que serve. Eu coloco às vezes que a menstruação é um colchãozinho de sangue, que é onde vai ficar o bebê, né? Eu acho que quanto mais informação você der nesse sentido, melhor. Então as mais novas é isso, né? A mudança do corpo, né? Se a mama dela vai crescer ou se não vai. Então a gente tem sempre os dois lados, né? Aquela que quer e aquela que não quer, né?
Se pode depilar ou não, né? Então essas são as queixas das meninas que esbarram às vezes no conhecimento dos pais, né? Quando é adolescente, é a pílula, né? É o contraceptivo que pode vir para evitar uma gravidez, sem dúvida nenhuma, mas que tem vários outros benefícios, né? Então, diminuir fluxo, programar, né, o sangramento. Então, a gente faz muito isso no esporte, entender se ela entender se ela percebe uma performance melhor ou pior relacionada ao ciclo menstrual ou ao sangramento, ao fluxo mesmo. E aí a gente planeja. Às vezes, na adolescente, você trata espinha, entendeu? Com contraceptivo. Então, assim, é um pouco também tirar o mito de que é ruim, de que faz mal, de que é hormônio. Da pílula, dos do contraceptivos hormonais. Porque aí pode ser pílula neovaginal, adesivo, né? E entender que tem vários que a gente pode escolher. Né? Mas então, para as jovens atletas, não tem uma queixa específica que não dá para elencar uma? Não, assim, eu trato sangramento aumentado, vamos dizer, eu trato cólica e eu trato aquela menina que não gosta de menstruar, entendeu? Então, assim, se eu colocar em 3 pontos, são esses, entendeu? E tudo pode girar ali nessas 3 coisas aí com o contraceptivo, que é o anticoncepcional. Que pode ser pílula, pode ser outras coisas, tá? E que não necessariamente a gente tem uma idade, né? Assim, isso é importante. Não, ela é muito nova. Se ela começou a ter relação nova, a gente tem que proteger. Ou se ela tem muita cólica, eu tenho que proteger porque pode ser um sinal de uma futura endometriose, entendeu? Então, assim, a gente tem que sair do jargão. É muito nova ou é ruim? Individualiza e cuida. Qual é o principal impacto do ciclo menstrual para as atletas? Ara, isso é muito individual, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, era assim, vamos minimizar a influência negativa do fluxo e do ciclo. Agora tudo bem para você menstruar? Como que você se sente? Tem menina que não sente nada. A Duda foi campeã olímpica menstruada, entendeu? Então, assim... Sobre a Duda, que eu queria perguntar, não mudou absolutamente nada? Assim, ela menstruada e se ela não tivesse menstruada... Para ela, sim. Para ela, sim. Essa que é o grande lance. Mesmo no esporte coletivo, a gente tem que individualizar, entendeu? Não adianta ter a mesma conduta para todo mundo. Não existe, por exemplo, algo que é melhor. Não, no vôlei isso é melhor. No handball isso é melhor. Na natação isso é melhor. Não, é o que é melhor para você. Entendeu? Como o ciclo, que são as alterações hormonais, isso é muito importante, né? Uma coisa é o ciclo, a produção hormonal e como isso vai oscilar ao longo do mês. E outra coisa é o fluxo, o sangramento, né? Então, como que o ciclo impacta? TPM, você se sente mais forte em alguma fase? Ou quanto que você sangra? Quanto que eventualmente isso te dá cólica, entendeu? Mas tem um padrão? Tipo, me sinto mais forte nesse período. Isso é uma regra para todas as mulheres. Não tem regra. Ou, quando eu tô menstruada eu fico mais forte e outra fica mais fraca e vice-versa, ou não? Existem trabalhos que mostram que a maioria prefere o pós-menstrual, que a gente tem uma produção maior de estrogênio, que é o principal hormônio feminino, que é um hormônio anabólico, entendeu? Então, a maioria se sente mais forte nessa fase. Mas até esse trabalho, que reuniu vários trabalhos para chegar a essa conclusão, ele vai falar lá, a última frase, se você estiver considerando performance, individualize, entendeu? A gente tem que incentivar a mulher a se conhecer. Eu acho que tem que incentivar a ela poder fazer escolhas, entendeu? E se a informação não chega, você não para. Às vezes você fala assim, mas eu tenho cólica, mas é assim mesmo, né? Eu sangro muito, é assim mesmo. Vem num pacote de que sempre foi assim, muita né? desinformação. Entendeu? Então, assim, as meninas do futebol que têm mais informação, elas chegam e falam assim, eu tô te falando porque eu tô comparando aquela, na minha cabeça, né? Aquela menina que eu peguei nova, que fugia de mim, e aquela menina que agora vem pra me ver, entendeu? E é até uma brincadeira entre a gente, né? Porque às vezes quando eu ia atendê-las, doutora, hoje eu tô naqueles dias, não posso. E vazava. Aí agora quando elas aparecem aqui, eu falo, quem diria, né? Que hoje você vem e bate. Então, no momento é que elas vão
desconfiando menos, entendeu? Entendendo que é uma troca, que a gente vai falar da intimidade, mas que você tem que conquistar esse vínculo, entendeu? Você troca informação, você cutuca e fala, deixa eu te ajudar, entendeu? Não precisa ser assim, não precisa sangrar uma semana, não precisa vazar numa cama, entendeu? Não precisa ter medo de estar com shorts branco, aí você vai conquistando a confiança, entendeu? E o futebol, querendo ou não, eu falo que elas são muitas, né? E aí a gente fazia muita palestra para depois conseguir individualizar o atendimento. Então eu precisava contar que elas conseguissem levar aquela informação e pensassem por si só. Quando eu consegui atuar mais de perto, aí foi muito mais legal, entendeu? Porque aí, de novo, no esporte coletivo, eu consegui levar a individualidade. Tá. E você que atende várias atletas olímpicas, você consegue comparar alguns casos assim de, por exemplo, para essa atleta funciona isso, que é completamente diferente do que funciona para essa outra atleta? Super, eu acho que o exemplo da Duda é um, assim, e a gente está falando abertamente porque ela falou, né, abertamente nas redes sociais. Quando você fala para a maioria, quando chegam para mim e falam, Tati, mas ninguém gosta de menstruar, né? Assim, parece que é uma afirmação, né? Assim, no imaginário comum mesmo, que a menstruação é ruim. Aí quando você pega agora uma campeã olímpica, que tudo bem, entendeu? A Sara Menezes, do judô, há anos atrás, ela quis competir menstruada. Então a gente vai quebrando esse tabu de que é ruim para todo mundo, entendeu? E aí, de novo, eu faço elas pensarem, porque isso é muito comum de eu falar. Elas chegam para mim e falam, Tati, qual que é a melhor fase para eu competir? E eu viro e falo assim, você vai escolher e eu vou te ajudar, entendeu? Porque não sou eu que dou a resposta. Eu preciso fazê-las pensarem. E aí a gente usa do aplicativo, entendeu? Tipo assim, vamos anotar. Quando você tem uma comissão técnica envolvida, às vezes eu peço para eles, repara quando você achou que ela treinou bem. E aí pega e vê que fase do ciclo ela tá. Repara quando ela treinou mal e vê que fase do ciclo ela tá. Pode ter sido pontual, mas se isso vira cíclico, porque a gente tem um padrão, aí a gente tem que intervir, entendeu? Não dá para uma menina falar que sempre fica mal, sei lá, na TPM ou menstruada e ficar contando com a sorte para um campeonato importante. Isso é uma coisa que mexe muito comigo, né? Assim, porque quando eu fiz meu primeiro trabalho, né, foi em Guadalajara em 2011. Foi os primeiros jogos que eu participei com o Comitê Olímpico. Foram os Jogos Pan-Americanos. 63% das meninas não iam competir os jogos na fase em que elas se sentiam melhor, certo? Aí a gente fez todo um trabalho para o Rio, para a Olimpíada do Rio. É porque não dá para controlar, né? Não dá para controlar quando que vai ser a competição. Não, mas no Rio, 60% das meninas competiram a Olimpíada na fase que elas queriam. Então, no momento em que elas foram ouvidas e que a gente teve a oportunidade de trabalhar, a gente inverteu o número, entendeu? Então, é isso que é muito legal. Então, por isso que, assim, a Gineco Esporte, ela dá essa particularidade para o esporte feminino, entendeu? Para elas... E isso não exclui os homens, tá? Mas assim, na maioria das vezes, as comissões sempre eram com ortopedistas, com cardiologistas, com homens, ainda são. A gente tem trazido cada vez mais os homens para falar sobre menstruação e para entender que você tem que falar sobre isso, você não precisa entrar na intimidade dela. Então a gente ensina as meninas que é legal falar com o técnico, com o físico, com alguém que elas se sintam à vontade, para que eles tenham essa informação para usar a favor delas. Isso eles não precisam saber se elas têm relação, se elas estão namorando, quem elas namoram, se é homem ou mulher. Não é isso, entendeu? É lidar com o ciclo e com o fluxo menstrual a favor do desempenho esportivo, da saúde, né? E, consequentemente, do desempenho esportivo delas. Você acha que esse é um tema que ainda tem muito tabu? Tem. A gente está falando, né? No Comitê Olímpico, não, né? Mas se a gente for descendo para clube e tal, ainda tem, né? Assim, porque e isso, por que até eu falo, né, que a gente tem que incluir os homens? Porque não adianta eu fazer essa palestra, mas essa troca só com as atletas, se elas não têm com quem conversar, entendeu? Então, às vezes eu chegava em treinamento de campo, né? E, vocês vão ter uma palestra com ginecologista. Oi?
Eu vim aqui treinar, eu vim aqui, né, sei lá, me preparar, não sei o quê, ginecologista. Então, aí que a gente vai criando um ambiente para se entender, sim, sabe? Assim, não, a gente precisa falar sobre isso, que bom que eu tenho com quem falar, né? E eu acabo mediando entre o técnico, o médico do esporte, eventualmente o físio, porque tem um monte de lesão que pode estar relacionada com o ciclo, entendeu? E aí a gente entra no grande pacote que é a equipe multidisciplinar. Bom, então vamos às perguntas da nossa comunidade. Primeira pergunta é de uma mãe de atletas da natação. Pergunta é: como nadar durante o período menstrual? Tem alguma dica? É verdade ou mito que nadar durante o ciclo menstrual pode interromper o sangramento? Então vamos lá. Não é mito, tá? É verdade que o fluxo menstrual ele diminui quase parando mesmo quando a gente está dentro da água, seja por uma diferença de temperatura, seja uma diferença de pressão, tá? O que a gente não pode sempre contar é por quanto tempo que isso vai acontecer e depende muito do volume desse fluxo, né? Mas geralmente eu fui nadadora, né? Então assim a gente ia com a toalha escura, né? Caía logo na água e tinha meio que um combinadinho, né? Meu técnico era legal, dava essa abertura do tipo, sei lá, a gente saía para fazer um tiro. Não, peraí, eu vou esperar aqui dentro da água, né? Então saía só para fazer o tiro e tinha sempre aquela amiga que ficava atrás. Então tudo acontecia muito rápido, né? Então essa é a realidade da maioria. Duas coisas que a gente tem que saber. Sabe? Por que isso é super importante? Porque principalmente nos esportes aquáticos, a menstruação às vezes é um motivo para a menina parar de nadar. Se ela não sabe lidar com esse fluxo, ela para uma carreira, né? Então é importante, por exemplo, que os pais saibam que ela pode usar um absorvente interno, mesmo ela nunca tendo tido relação, né? Então é uma coisa que às vezes eu ensino mesmo em consulta, porque o ímenzinho ele é elástico, né? Então não tem problema. A gente começa com um absorvente menor, né? Até para ela ter contato, ter o toque e tal. E particularmente hoje existe maiô com fundo, né? Assim, com fundo absorvível, né? Então assim ele é absorvente e aí esse fluxo não acontece. Então existe maiô e sunkini, né? De legal assim para a prática esportiva e não é só para natação, pode ser para o surf, pode ser para o beach tênis, pode ser para ela ir para um parque aquático, entendeu? Mesmo que o fluxo seja alto? Mesmo fluxo alto. Assim, enfim, eu testei, né? Assim, é uma coisa que foi elaborada assim, até em parceria para a gente não perder as meninas para a menstruação. Não só no tema, ela é um tabu. Não, faz parte, né? Faz parte da nossa saúde menstruar, né? Então, hoje é um recurso que a gente tem para usar. Minha primeira pergunta é: por que nós, homens, conhecemos tão pouco esse universo? Eu acho que existia um grande tabu, né, de se falar de menstruação. Como se fosse algo íntimo, mas existe uma parte fisiológica, né? Assim, como eu falei, assim, uma coisa é você falar da intimidade de uma pessoa, outra coisa é você falar da fisiologia, como o corpo dela funciona, né? Então, a gente tem dificuldades às vezes dentro da própria casa, né? Então, assim, às vezes as meninas não falam com as mães, porque eram mães que não falavam com as mães. A gente está numa geração que isso está caindo, né? Tentando normalizar, né? O que a gente precisa é de homens que queiram falar sobre isso, né? Porque assim, eu vejo às vezes, até assim, quando tem a minha presença, fala com a Tati, entendeu? Fala com a Tati. E a gente sempre pede que tenha alguém de referência, vamos dizer, na comissão, que fale. E não necessariamente precisa ser uma mulher. Às vezes é um físio, homem. Cara, assim, os fisioterapeutas, eles ficam muito tempo com os atletas. Então, assim, entre vários assuntos, por que não saber se ela está menstruando direito? A ausência de menstruação é sinal de que alguma coisa está errada, hormonalmente falando, ou a parte alimentar, entendeu? Mas aí você precisa que o cara queira entrar nesse contexto. E aí, de novo, ele quer trabalhar com mulher, então, bem-vindo a esse contexto, né? E falar com respeito, entendeu? Assim, falar
para entender o que está acontecendo, colocando, de novo, a saúde e a performance esportiva no grande objetivo dessa conversa. Segunda pergunta é de um pai de atletas do judô. A pergunta é: como é realizado o controle de doping entre as atletas femininas? O doping, ele é caracterizado pelo uso, ou não, óbvio, né, de substâncias proibidas, certo? Então, todo atleta, todo atleta, né, homem ou mulher, que é submetido a um exame antidoping, ele tem que saber que existe uma lista de substâncias proibidas, ponto. No judô, particularmente, e aí o que varia, né, você tem substâncias que são proibidas em competição e substâncias que são proibidas fora de competição, então isso também é importante. E a pena pode variar também. Então, por exemplo, no judô, que é um esporte de luta, e que você tem controle de peso, você usar um diurético, você está, entre aspas, né, entre aspas, né, você está manipulando para você bater aquele peso, certo? Se você usar um diurético na natação, o diurético é visto como um agente que vai tentar mascarar um ergogênico, tipo um anabolizante, alguma coisa assim. Então a gente tem ali como cada substância é classificada na hora da pena, mas ela está lá na listinha, ela é proibida, ponto. As exceções acontecem quando você tem uma doença que você comprova que você precisa daquela substância e ela não tem um substituto. Aí você tem um termo para exceção, né, de uso, que você manda, por exemplo, aqui no Brasil, que tem lá a nossa Agência Brasileira de Controle de Dopagem, que no mundo tem a UADA, que é a mundial, e aí você solicita essa liberação, que pode ser dada ou não, tá? Então é assim, e todo atleta é responsável por aquilo que consome, isso é muito importante, porque não adianta, infelizmente, ele mostrar que foi um médico que prescreveu. Infelizmente, se aquele médico é desconhecedor dessa lista, se existe uma fé, porque existe, às vezes, fala, não, é só um pouquinho, na mulher existe muito isso, vou te prescrever testosterona, mas é só uma dose bem baixinha, olha, é gel, é sim ou não no doping, não é muito ou pouco, né? Então, infelizmente, essa pessoa vai ser punida, né? Então, pessoas que passam por exame antidoping têm que estar cercadas por profissionais que conheçam a lista, que façam essa checagem, que façam repetidamente, porque essa lista se atualiza todo ano. Eu me envergonho, confesso, me envergonho dessa falta de conhecimento que eu tenho. Eu tenho uma filha de 13 anos de idade, então óbvio que eu deveria saber muito mais sobre esse assunto. Então a dica que eu peço não é nenhuma pergunta, é uma dica. Quais são, pelo menos aí, nossa, eu posso estar falando uma besteira, é óbvio que é um assunto complexo, mas pelo menos 3 pontos assim que eu tenho que dominar, que eu tenho que estudar, que eu tenho que para ajudar, para participar mais da vida esportiva da minha filha nessa área. E aí eu acho que isso é bem importante para todos os pais de atleta. Não, eu ia falar para ele que tá só começando, entendeu? Assim, tem uma vida inteira para ele. Hoje, com 13 anos, provavelmente a filha dele tá mudando o corpinho dela, né? Assim, ela vai aprender a comprar um sutiã, usar um top. Ele vai aprender que existem calcinhas absorvíveis e, tipos de absorventes, assim. A primeira coisa é estar aberto, sabe, assim, baixar a guarda, qualquer que seja o assunto que ela queira conversar, responder a pergunta que ela fez e não para onde ele foi com a pergunta, sabe? Às vezes a pergunta é super simples, né? Então responde aquilo, deixa, né, ter essa troca. Mas hoje ela tá disso, mas o pai de uma menina vai estar próximo da primeira relação, vai estar próximo de um dia que ela se apaixonar, vai estar próximo de quando ela virar mãe, entendeu? Então, assim, abre o coração, né? Assim, porque a relação pai com filha, né, é uma coisa muito especial. E se for mãe também, né? Assim, a mãe tem que entender o tanto que ela é de exemplo para aquela filha,
né? Assim, os pais são, né? Mas não tem como a gente negar que mulher com mulher, né? Então, que tenha uma relação de troca. Acho que isso é o mais importante, de escuta, sem preconceitos, né? Assim, as coisas estão mudando muito rápido. Se você falar uma besteira, calma, filha, vamos aí, me explica. Papai quer saber, entendeu? Ah, mas na minha época não era assim. Cara, a minha época, a sua época passou. O que está rolando agora? E colocar essa filha para ouvir também, entendeu? Assim, porque tem que ser troca, não pode virar briga, né? E entender que está todo mundo aprendendo, né? As coisas estão muito diferentes mesmo, né? Só que a gente tem que estar nessa constante mudança. Tem um olhar mais atento, né? Saber escutar, entendeu? Sem preconceito. Próxima pergunta é de uma mãe de atleta do vôlei. Minha filha, que joga vôlei e tem 14 anos, menstruou pela primeira vez aos 11 anos. Os médicos disseram que ela provavelmente não vai mais crescer e isso é uma grande questão para ela. O que você pode dizer sobre a relação entre crescimento e o período menstrual? Eu vou dar a resposta inteira, tá? Porque eu acho que até para os pais é muito legal isso. Geralmente, o desenvolvimento puberal, né? Então, a puberdade, ela vai ter uma ordenzinha, que vai ser telarca, que é o crescimento da mama, que geralmente começa pelo broto mamário e que às vezes assusta, porque ele pode vir de um lado e não do outro. Então, a primeira dica, assim, né? Principalmente para as mães, às vezes, que ficam mais próximas, né? Não assusta, né? Pode parecer um carocinho só de um lado. Se isso acontecer antes dos 8 anos, a gente tem que tomar cuidado. Isso pode ser precoce. 8, tá? Depois da telarca, geralmente vem a pubarca, os pelos. Pubianos, principalmente, axila. Aí vem o estirão, que é quando a menina cresce, o menino também, mas enfim, a menina cresce em um período muito curto, tipo 10 centímetros, tá? E ele acaba antecedendo a menarca, que é a primeira menstruação. O que a gente tem que ficar atento? A única indicação da gente postergar, né, adiar a primeira menstruação é o risco de baixa estatura. Isso pode ser calculado em relação à altura dos pais, né? Então, assim, não adianta milagre, né? Se o pai não é tão alto, a mãe não é tão alta, não vai ser alto. E a gente contraindica muito, muito, muito você querer mudar a genética dessa pessoa, tá? Ah, mas ela quer ser muito atleta, tal, tal, tal. Se é o que está previsto para ela, não mexe com hormônio para mudar, né? Mas se ela tiver um atraso, alguma coisa assim, a gente tem que tentar intervir antes da menstruação. Na pergunta dela ela vai crescer depois da menstruação? Vai. Geralmente cresce em média uns 5 centímetros, 5, 6 centímetros. Mas não vai crescer, talvez mais que isso. Vai depender muito da altura dos pais, né? Então, geneticamente, o que ela está prevista para ter de altura. E não adianta querer fazer tratamento com hormônio depois disso. Porque não vai aumentar a altura dela e a gente começa a ter efeitos colaterais ruins. Tá bom? E a gravidade, assim, de mexer com hormônio seria? Que você não recomenda? Você começa a ter efeito colateral. Por exemplo, em vez de você crescer em estatura, você cresce extremidades. Cresce queixo, cresce mão, entendeu? Não vai alcançar o que está procurando e você começa a mexer no ciclo biológico mesmo, fisiológico da criança, adolescente. E também não tem como voltar. Não tem, assim. Tem Por isso que é importante, eu acho que os pais entenderem, e nessa fase ainda está com o pediatra, né? Assim, se você for ver, o pediatra está vendo a curva de crescimento, né? Se começa a ver que está falhando na curva, que o estirão está acontecendo de uma maneira mais precoce, a gente faz raio-x de idade óssea para conseguir comparar a idade óssea com a idade cronológica, né? Aí a gente tem que intervir. Na menina é muito claro, principalmente até a menstruação. Essa menstruação aí, até para a gente pontuar, geralmente acontece 2 anos depois do desenvolvimento da mama, né? E ela tem que acontecer até os 15 anos, senão a gente fala que é uma menarca tardia, né? Então, isso tem N fatores também, até o próprio aporte nutricional é uma das coisas que a gente pode falar. Mas essa transição está com o pediatra, curva de crescimento.
Geralmente essa menina, aí o pediatra tem às vezes um apoio de um endócrino pediatra, tá? Geralmente essa menina chega para mim depois da primeira menstruação, né? Então assim, é aí até um ponto de transição entre o pediatra e a primeira consulta ginecológica na menina é a primeira menstruação. Aí ela vem para eu explicar o que está acontecendo, para eu explicar que às vezes nos 2 primeiros anos fica tudo super bagunçado, mas que isso é normal, para que a mãe e o pai não se preocupem, que a gente tem um eixo hormonal e que esse eixo está imaturo, entendeu? Então ele está aprendendo a fazer a produção hormonal, entendeu? Então isso é muito legal também da primeira consulta, que a gente não precisa intervir, né? Às vezes é simplesmente entender o que está acontecendo, pedir para anotar, para a gente começar a entender se tem intervalos. Então essa primeira consulta é muito importante para entender a parte anatômica e a parte da fisiologia mesmo. A próxima pergunta é de uma jogadora de futebol. Como posso manter uma alta performance durante o período menstrual? Quais são as melhores estratégias para diminuir os sintomas menstruais? Por exemplo, a gente pode medicar se é cólica, a gente pode medicar se tem um sangramento mais aumentado. Nem sempre você precisa entrar com anticoncepcional, entendeu? O que eu não gosto é que aceite aquilo como é assim mesmo, entendeu? Porque às vezes é incapacitante, às vezes, eu não consigo treinar, né? Às vezes atrapalha mesmo, tirando do esporte que é o que ela gosta. E isso tem muita menina, né? Isso é pesquisa recente, tem da ASICS, tem da Nike, tem da Dove, né? Falando que tem muita menina que abandona o esporte exatamente nessa transição da puberdade. Mais da metade das meninas, uma taxa de abandono muito maior do que a dos meninos. E pode estar muito envolvido com o não saber lidar com a menstruação e com os sintomas relacionados. Então, se ela tem muita cólica, ela às vezes não vai querer treinar. Por mais que muitas vezes ela volte melhor do treino, mas ela tá com dor, né? Então, procura um gineco, sabe assim? Procura um médico para entender que às vezes tem medicação para a gente fazer, para a gente minimizar. E não precisa necessariamente tomar anticoncepcional, porque senão fica esse medo. Eu até quero que não tenha medo, mas eu quero que entenda que tem outras coisas que dá para a gente fazer antes do controle maior. Né? Perfeito. E a última pergunta da comunidade é de uma mãe de atletas do vôlei e futebol. É normal que as meninas que acabaram de ter a menarca sintam cólicas e enxaquecas? Cólica, enxaqueca, inchaço, são sintomas que podem estar relacionados à TPM. Né? Então, assim, existem mais de 300 sintomas de TPM. Né? Assim, tem os mais comuns, né? Que são esses que a gente falou. Às vezes aparece espinha, às vezes alteração de humor, mas tem muito sintoma. Então, assim, isso é, de novo, muito individual, tá? Então, é comum? É comum, né? Todo mundo vai ter? Não, cada um pode ter o seu. A gente precisa aceitar? Não, a gente pode tentar medicar e minimizar. É isso que é o legal, entendeu? Assim, é não ficar tocando como precisasse ficar aquele pacote de sofrimento. Aquele peso, né? Sim, a gente precisa tirar um pouco isso. Que TPM é ruim para todo mundo, que, sei lá, climatério, menopausa é ruim para todo mundo, entendeu? Senão fica uma sofrência na vida da mulher, né? E tem uma parte bonita, né? E a gente precisa, às vezes, trazer, e tudo bem, para trazer a gente tem que tratar também o que é ruim, né? Mas não dá para ficar só na lamentação. Claro. A menstruação, ela muda exatamente o que, assim, na atleta? É geral ou cada uma... Eu sei que, óbvio, cada uma tem mulher que tem mais cólica, menos cólica, mas tem alguma coisa que a menstruação muda em todas as atletas, do sentido de, sei lá, ficam mais fracas ou mais fortes? Essa época da menstruação? Então, não tem um geral para todo mundo, uma receita de bolo mesmo. Eu acho que o mais bonito é a gente conseguir individualizar, né? E isso parte da ideia de que cada uma vai reagir de um jeito, cada uma lida de um jeito, às vezes vem da história familiar mesmo, entendeu? Assim, uma mãe que sempre teve cólica, ela mesma já chega para a filha falando assim, ai meu Deus, tomara que você não seja igual a mim, entendeu? E aquela menina tá só começando, ela nem sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que respeitar a história de cada uma,
respeitar que hoje elas podem procurar mais do que antes, né? Antes era assim. E não padronizar, não existe padrão, cada uma é uma. Na TPM, em muitas meninas tem uma alteração de humor. Ali ela já não gosta mais do esporte, já não quer mais praticar, já não quer mais treinar, não quer competir. Como lidar com isso? Como trabalhar para ajudar a jovem atleta nesse momento? Para a gente falar que é a TPM, a gente tem que entender que é algo que aconteça só pré-menstrual, tá? Porque existe também uma ideia de que tudo é TPM, né? E se não está acontecendo pré-menstrual, definição de TPM é sintomas físicos e de humor que antecedem o fluxo menstrual e que melhoram quando menstrua. Dá para dizer quantos dias? Mais ou menos 14. 14 dias antes? Pode acontecer, podendo piorar bem pertinho, né? Assim, a última semana, 2, 3 dias antes. É um tempo longo, então, né? Não, pode, porque assim, é quando a gente tem o declínio ali, quando o nosso corpo entendeu que, não engravidou, nós vamos sangrar, entendeu? Então aí começam as alterações. Mas pode acontecer 14 dias. E vai intensificando. Cada uma de um jeito, tá. Né? Já vi que não vou encontrar um padrão não vai. aqui. E até a gente tem que entender que nem todo mundo tem TPM, entendeu? E entender que se ela abandona o esporte só na TPM, vamos tratar a TPM, porque se ela gosta do esporte nos outros 14 dias, talvez ela esteja só influenciada por essas alterações hormonais, mas ela gosta, entendeu? Então não é abandonar o esporte, é tratar a TPM, né? Essa que é a grande sacada, entendeu? Tem que se conhecer muito, né? Aí que eu ia falar. E a partir do momento que você se conhece, volta daqui a 2 dias, entendeu? Só que a gente precisa ter uma certa maturidade para entender que é a TPM, né? Assim, porque aí você começa, eu sei quando eu tô de TPM e eu não vou tomar nenhuma grande decisão naquele dia. Eu sei que eu posso estar chorando mais por um negócio que não é tão grande assim. Mas eu tenho 46 anos. Não dá pra você pedir para uma menina de 13, de 16 anos entender. Mas na hora que você para ali, você desenha para ela, você mostra e ela entende o que está acontecendo no corpo dela, já fica mais fácil. Entendeu? Agora eu quero saber de você. Como que você foi parar? Porque você é atleta. Fui, né? Ex-atleta de natação. Uhum. E como que parou na ginecologia do esporte? Eu nadei e joguei polo aquático, né, no Pinheiros, minha vida toda. E aí no esporte universitário eu nadava e jogava handebol. E aí, quando eu fui decidir, né, pela minha residência, me falaram sobre um negócio que chamava Tríade da Mulher Atleta. E aí eu vi que eu conseguiria conciliar, né, assim, o esporte e a gineco já era uma das minhas opções, né. E aí foi isso, né? Foi assim que tudo começou. Aí eu fui fazer minha residência em ginecologia e obstetrícia. Aí no meu 2º ano de residência, eu fui fazer uma pós em medicina esportiva. E aí nasceu a ginecologia do esporte, né? Aí eu realmente eu lido com as duas coisas que eu sempre gostei, né? Assim, querendo ou não. Medicina e esporte. As duas coisas, né? E eu lido muito com prevenção, que é algo que eu gosto muito, né? Sou médica, mas eu não gosto da doença, né? Assim, pode parecer maluco, né? Mas eu gosto da prevenção. Então, o esporte vem como estilo de vida, né? Por mais que vocês vejam, né, a Tati como gineco do Comitê Olímpico, cara, eu gosto que você faça esporte para você ter saúde, né? Então, hoje eu não sou mais atleta. Eu treino hoje para ter saúde. Eu brinco com meus filhos, eu vou viver 120 anos, entendeu? Então, Tati, você só tem de atleta? Não, mas você vai sair daqui e vou te cutucar para você fazer algum exercício, entendeu? Eu acho que cada um tem suas metas, as metas são pessoais, mas eu acho que o exercício vem como estilo de vida. Então, hoje eu faço isso, né? Consigo cuidar daquela que quer a medalha, mas eu quero também daquela que quer viver 100 anos. Perfeito. E você é mãe de um menino e de uma menina. Eles praticam esporte? Qual? Você quer? Os dois. Qual esporte? Hoje em dia, né? Pedro joga futsal, futecampo, natação e basquete. Ele tem quantos anos? 9. Tá. E a Bibi, hoje, ela nada, faz patinação, ginástica artística e balé.
Mas os dois já Uau. fizeram judô, os dois já fizeram capoeira. O que eles Estão se quiserem fazer. descobrindo. Não. Assim, a gente tem isso também, né? De novo, não quero que seja atleta, mas tem que ter o esporte inserido no estilo de vida. E por enquanto, até isso é importante para os pais, né? Não precisa fechar muito cedo. A gente tem até os 12 anos. Meu filho é muito boleiro, entendeu? Mas até os 12 anos ele vai fazer um monte de coisa. Depois, se ele quiser, ele escolhe um, né? Por quê? Por que 12 anos? Porque é a idade do que os trabalhos mostram, onde a gente passa a exigir mais especificidade da prática esportiva. Aí ele vai treinar mais vezes, ele vai fazer exercícios mais O específicos. corpo vai mudando também. Entendeu? E você já entra ali numa fase pré-puberal, né? Que é melhor. Antes disso, você tem que pensar em habilidades, né? Então você vai pensar em equilíbrio, em mobilidade, em flexibilidade, entendeu? Assim, diferentes estímulos. Ele quer jogar futebol, ok, mas ele sabe, ele tem uma coordenação motora para a mão, Tá. entendeu? Gabriela tá ali, brincando, né? Ela tá patinando, mas ela tá brincando, ela tem total noção do corpo dela, entendeu? Nadar tem que nadar, porque, né, tem que nadar. Então, mas é lúdico, né? Assim, eu não quero que meus filhos façam nenhum tipo de competição agora, né? Depois a gente entende. Até porque eu tenho isso, óbvio que a medalha é a medalha, mas dentro do esporte, o que ele entrega pra gente, e eu acho que é muito legal dos pais ouvirem isso, sabe? No esporte você faz seus amigos, no esporte você tem disciplina para você ir para os seus treinos, você tem comprometimento, se você tem uma meta, você se relaciona, você tem um meio social. Então, assim, o esporte entrega muito mais do que uma medalha. Não importa se é bom ou ruim. Às vezes fica, né, os pais lá, não, tudo bem, torce, eu também, assim, muito. Mas o que seu filho vai colher com o esporte vai desde a prova do vestibular dele, que ele vai sentar para estudar, porque ele sabe que ele tem que treinar para aquele dia, como ele vai conseguir se concentrar, como ele vai controlar muitas vezes o humor dele, lidando com a ansiedade. Então, o esporte entrega muito mais do que a medalha. Se tiver a resto da medalha, vida. cereja, Legal. né? Ótimo. Mas tem muito mais. E aí agora, falando especificamente de atletas de alto rendimento, gravidez, como planejar, o que você pensa com as Perguntinha suas... rápida, né? Só mais uma perguntinha, Tati. Não, mas essa é importante. Não, porque eu tô brincando com essa você, eu não. não, Porque não posso deixar de passar. Não, eu tô brincando, porque é super legal. Cara, eu fico muito triste quando a gente teve uma palestra recente, né? E aí a menina falou, eu vou ter que escolher. Não, cara, assim, a gente tem que poder realizar os dois sonhos, né? E hoje a medicina ajuda. Tem que planejar muito, eu imagino. É isso, né? Assim, infelizmente a mulher tem uma idade biológica, né? O homem pode ter filho para sempre. A gente nasce com todos os nossos óvulos, eles vão envelhecendo ao longo dos anos. E a partir principalmente dos 35 anos, eles perdem qualidade mais rápido, né? Então, 35 anos às vezes é um ponto bem importante ali de corte. E às vezes é o auge de uma carreira esportiva, né? O que a gente hoje tem de recurso é o congelamento. Congela seus óvulos, posterga um pouco essa gestação, vive a sua vida esportiva e depois você volta e, se necessário, você tem um recurso para você usar. Não é uma garantia, mas é um recurso. Tá. E tem idade, a melhor idade pro congelamento? Entre 32 e 35 anos vale a pena. A gente tem até como fazer alguns exames para a gente dosar essa reserva ovariana. Tá? Mais nova do que isso? Eu acho que às vezes é queimar uma ficha. Entendeu? Assim, porque aí você vai congelar 30 óvulos, entendeu? E depois talvez você nem vai precisar, você vai engravidar espontaneamente. Tá. O problema é quando você achar que você não vai engravidar até os 35 ou logo depois. E já tá nos 32. Ou que você quer ter 2, 3 filhos após os 35, né? Aí ali, quanto mais perto dos 40, não significa que você não vai engravidar, mas como eu falei, você tem um recurso da medicina para te ajudar, tá? E outra, que é muito importante, a carreira de um atleta não acaba porque ela engravidou, né? Então, assim, a gente tem, a Agatha acabou de ter filha e voltou para uma nova tentativa de vaga olímpica. A Bright e a Dani Lins continuaram a jogar depois de 1 ou 2 filhos, entendeu?
A gente tem inúmeras atletas que foram campeãs olímpicas, entendeu? Pós-maternidade. A gente tá falando de quanto tempo fora de cena? 1 ano no mínimo, né? Assim, e fora de cena é uma coisa muito relativa. Fora de cena competitivo. Tá. Entendeu? Assim, acabei de fazer o parto de uma gestante que correu até 39 semanas. Entendeu? Então, assim, na verdade, de novo, o esporte, ela já era corredora, tá? Então, assim, também que não é para qualquer um. Mas, assim, o exercício na gestação é super saudável, né? Assim, e isso vai depender do que você fazia. A gente tem algumas restrições, mas a gente controla. Você pode treinar todo dia, você pode treinar teoricamente até 1 hora por treino, podendo dividir em 2 treinos. Você vai poder fazer exercício aeróbio, você vai poder fazer exercício resistido, musculação, você vai poder fazer exercício para o seu assoalho pélvico, você vai poder nadar, entendeu? E é bom que faça. É bom que faça, diminui risco de todas as doenças, pressão alta, diabetes, ganho de peso excessivo, melhora a autoestima, bem-estar, entendeu? Óbvio que a gente pode ter alguns perrengues obstétricos aí no meio, entendeu? Que façam a gente ter que tirar do pé. Mas caso contrário, é minha obrigação incentivar toda a consulta. E aí, o que você está fazendo? Eu quero pelo menos 150 minutos de exercício por semana. Ela pode dividir em meia hora todo dia ou 3 treinos de 50 minutos. Entendeu? A gente já está minimizando muito. E ela destreina menos, né? Então, assim, o pós-parto dela, o retorno, é muito mais rápido, né? Vai perder massa magra no meio do caminho? Vai, entendeu? Assim, a gente não pode pensar em performance. A gente tem que entender as adaptações, né? Mas tem que ser incentivada a fazer. É benéfico para mãe e bebê. É benéfico para um trabalho de parto. Que é parto normal, demora 12 horas lá o trabalho de parto. Se você não está condicionada, você não aguenta, entendeu? Então, assim, tem várias coisas legais. Só que aí, voltando no esporte de rendimento, eu acho que é muito importante a gente falar. A gestação não tem que ser quando eu me aposentar, eu vou engravidar, né? Então, você pode continuar performando depois. Às vezes, sim, você está no auge e a gente tem que fazer uma escolha, a gente tem que parar para pensar nisso, porque você tem que ter o direito de realizar os 2 sonhos, né? De ser atleta e de ser mãe. Muito obrigada. Oi! Adorei. Que bom! Que Muito bom. legal. Você acha que a mensagem para os pais foi legal? Total. Tá bom. Pra mim, pro César, pro Enzo, pra todo mundo. Não, que bom. Eu vi a carinha dele fazendo assim. E é isso, a gente precisa espalhar informação, porque isso faz total diferença na vida de uma Não, atleta. eu adoro falar com pais. Porque, assim, se os pais não me dão ok, a gente não consegue atingir essa menina, entendeu? A menina é muito reflexo do que os pais permitem ou não. E eu preciso, às vezes, passar as informações para que eu quebre alguns mitos e algumas coisas que os pais aprenderam, entendeu? Não é por mal, né? Mas eles foram ensinados assim, né? Então... Estão reproduzindo. Só estão passando para frente o que eles estão... Assim, os pais erram, né? Assim, pô, eu sou mãe, a gente erra, mas a gente sempre erra tentando acertar. Ninguém faz de propósito, né? Então... Mas tem que estar aberto, né? Assim, por exemplo, a calcinha que é absorvente, o maiô. As meninas, às vezes, ouvirem a mãe falar, oi, eu nunca ouvi isso, sabe assim? E ela que vai comprar, a mãe. Entendeu? Então, se a informação não chega nela... Se ela não está aberta a falar sobre isso, essa menina perde, entendeu? Então, e de novo, não precisa ser sua mãe, pode ser o pai. Claro. Né? Eu tenho algumas meninas que gostam mais de falar com o pai do que com a mãe. Aquele e familiar tudo bem. ou qualquer pessoa que represente esse apoio para atleta. Isso. E é o que a gente está fazendo aqui, espalhando informação. É isso aí. Quanto mais, melhor. E aí a gente aprende a usar depois. Obrigada. Imagina, Lara, super.